Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. No episódio de hoje, nos aprofundamos em um tema que está moldando o futuro das indústrias, exigindo uma nova postura dos profissionais. Automação em alta, preparo em falta. Com o avanço acelerado da tecnologia, as máquinas inteligentes e os processos automatizados estão dominando os ambientes industriais. Mas será que os profissionais estão acompanhando esse ritmo? Quem nos ajuda a entender esse cenário é o engenheiro mecânico Carlos Wilde. Ele fala sobre as atribuições do engenheiro mecânico na indústria moderna, comenta como a automação está redefinindo funções e, principalmente, alerta sobre a lacuna preocupante na qualificação dos trabalhadores. Prepare-se para uma conversa que une técnica, visão de futuro e um chamado à ação. Bem-vindo, Carlos Wilde. Muito obrigado, Ana. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigado a oportunidade para a Associação dos Engenheiros e Arquitetos e a oportunidade também para os profissionais da engenharia estarem aqui falando um pouco sobre o seu trabalho. Carlos, segunda vez que temos um engenheiro mecânico aqui. A gente sabe que o engenheiro mecânico ele é minoria, eu diria assim, entre as engenharias. E que bom a gente ter aqui para a gente falar um pouquinho mais. Eu acho que eu gostaria de começar falando contigo. Qual que é o papel hoje do engenheiro mecânico na indústria atualmente? Eu sei que você está ligado na indústria, no trabalho, na questão industrial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Isso, sim, somos minoria, mas já estamos aumentando, o que é muito bom. Até na Associação dos Engenheiros, quando você fala do engenheiro mecânico, a gente consegue contar nos dedos. Hoje em dia a gente tem que usar as duas mãos, que bom, né? Que a gente já tem mais engenheiros. Mas mesmo na cidade, a gente acha que são poucos, mas quando você pega a lista, puxa até o registro, você vê que tem bastante engenheiro mecânico e normalmente eles se conhecem. Então a gente está aí conversando, mas ainda somos minoria. Inclusive quando você fala que é engenheiro, o pessoal já logo liga na engenharia civil. Já fala, que bom, então queria falar da minha casa, tá rachando. Não, eu sou engenheiro mecânico. Daí a pessoa, não, então queria ver o negócio do meu carro. Daí a pessoa, não, peraí, também não é assim. Então a indústria é algo que o engenheiro mecânico está muito ligado. E aí o que o engenheiro mecânico pode fazer na indústria? Eu brinco que pode fazer qualquer coisa, porque a engenharia ela abre muito a nossa mente. Então, até citando o Luiz, que você falou que estava aqui antes, né, o nosso colega de profissão, ele usou uma expressão que a gente gosta muito, que a engenharia ela te dá, o curso, ela te dá uma caixa de ferramentas muito grande, só que não te ensina a usar todas a fundo. E aí tu vai aprendendo com a prática. Quando tu está dentro da indústria, você vai ter o ramo do desenvolvimento, que é onde você vai fazer projeto, vai trabalhar com software, um desenvolvimento, que é algo muito grande que hoje tem em toda a indústria. Então você pega hoje qualquer equipamento aqui, né, os equipamentos eletrônicos, os equipamentos também plásticos que são feitos, tudo vai ter um engenheiro mecânico. Então trabalhando desde o processo até a parte ali, o desenvolvimento, como que é feito, isso vai ter um engenheiro mecânico. Passando para a parte de manutenção, também vai ter um engenheiro mecânico. Então, como é feita a manutenção, quando eu vou fazer essa manutenção, o melhor momento dessa manutenção, também vai ter muito. E hoje em dia, a gente também tem muito engenheiro mecânico na parte da gestão. Então, o Luiz também mencionou isso porque a cabeça do engenheiro ela é das exatas. Ela é uma cabeça ali que ou é sujo, ou é limpo, ou é seco, ou é molhado. Não tem muito meio termo. Então, ele acaba sendo bem visto para essa parte também de fazer a gestão do trabalho. Então, ele entende a parte da indústria, como funciona a máquina, a produção, entende a linguagem técnica e consegue ter essa mente de pensar também no processo em si. Mas, às vezes, o que falta é a parte humana. Então, esse contato, a conversa, você lidar com uma dificuldade de pessoas, é o que hoje a gente vê que falta um pouco para o engenheiro que sai da faculdade. Ele pensa, eu trabalho com números. E ótimo se fosse assim. Mas qualquer função que o engenheiro mecânico fizer, mesmo na indústria, vai lidar com gente. E tudo é relacionamento, né, Carlos? A gente sabe que você tendo um bom relacionamento, indiferente da profissão, da área que você atua, o teu resultado ele vai ser muito melhor. Isso, e você vai lidar com relacionamentos. Quando você está lidando, por exemplo, eu sou um gerente de uma planta industrial. Você está lidando com a sua equipe e você está lidando com alguém acima. Então você tem que saber conversar dando ordens na forma que você vai colocar isso, porque hoje ninguém manda. Você conversa, você pede, você mostra, senão a equipe não vai. E depois você tem que mostrar esse resultado para cima. Então você tem que mostrar para o seu diretor, para quem está ali acima de você, né, o dono da empresa que seja, o que deu de resultado. Então também tem que saber fazer essa comunicação.
A gente observa vamos dizer assim, um avanço na área, né? Todas as áreas têm os seus avanços e não é diferente na engenharia mecânica. Mas a gente também observa um avanço na automação, quando a gente fala especialmente da indústria. Carlos, como é que você lida com isso, né? Então você tem a tua atribuição e tem a automação. A gente sabe que a indústria hoje é bastante máquina, né, fazendo muitas vezes o papel de alguma outra pessoa. E como é que é isso na prática, no dia a dia? Isso é ótimo, a automação é muito boa, as tecnologias elas estão vindo cada vez mais rápido, então aqui na nossa região, o extremo oeste paranaense, muitas vezes demorava para vir. Então importar uma máquina, uma coisa americana, uma máquina alemã, que é uma referência hoje na engenharia mecânica, era muito difícil. Então era muito burocrático, demorava para vir, você tinha que ir para São Paulo, aí você via lá as tecnologias. Hoje não, hoje a gente consegue importar mais fácil. Até mesmo o mercado chinês, que era um pouco deixado de lado, se falava de qualidade, hoje já está mais fácil esse acesso. Então a gente já tem as tecnologias chegando aqui na nossa cidade. Então aqui o principal que a gente vê hoje, as maiores indústrias, você vai ter os frigoríficos, as cooperativas e é muita automação. Então quem não acompanha isso acaba ficando para trás. Então a indústria está acelerando cada vez mais. E aí a gente pensa, o objetivo é substituir a mão de obra? Não, é você acelerar a produção. Então é algo que se fala muito. Eu vou ser substituído por um robô? Não, você vai ser substituído por alguém que sabe usar o robô. Se for você, melhor ainda. Construção e decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Certo. E essas tecnologias, eu diria assim, que são muito bem representadas na automação, enfim, né, como você citou na questão das indústrias, como elas favorecem no todo? Eu diria assim, claro, né, você já disse aqui que todo mundo pensa em ritmo de produção e tudo mais, mas no dia a dia, ela vem para transformar, para ser um aliado, ela realmente não vai tomar o papel do ser humano em si, do homem que está ali para atuar também. A gente diz que o funcionário bom, a empresa não perde. Então, falar, a máquina me substituiu, eu fui demitido, eu não gosto da automação. Dificilmente isso acontece. O funcionário bom, ele tem um lugar dentro da indústria e ele talvez mude de setor, mude de função, mas ele continua dentro da indústria. Então, se ele domina muito o processo e chega uma máquina, ele vai operar aquela máquina. A gente fala que é a adaptabilidade, o quanto a pessoa se adapta àquilo ali. Então, por exemplo, você pega hoje na solda, que é algo que tem muito na indústria. O cara que solda, ele está aprendendo a soldar e a empresa quer investir numa automação na solda. Se ele falar, não, isso aqui eu não faço, eu não quero ter esse contato, eu sei soldar muito bem aqui na mão, ele vai acabar ficando para trás. Então a máquina ela veio para agregar, ela veio para dar mais qualidade, um melhor acabamento, ela consegue repetir melhor o que ela está fazendo e vai ter alguém operando, vai ter alguém fazendo um controle de qualidade, vai ter alguém acompanhando aquele processo. Se é o soldador que já está há 20 anos trabalhando nisso e ele vai operar a máquina, é o ideal, porque ele conhece muito bem o processo. Aí a gente tem também na manutenção. Quando você pega a manutenção, tem formas de fazer a manutenção. O óleo do carro, a gente não troca quando ele está ruim. A gente troca quando deu 10 mil quilômetros, por exemplo. A gente chama isso de manutenção preventiva. Para não dar o problema, você já troca o óleo antes. Mas às vezes, se você vai fazer isso na indústria, pode ser que é um desperdício. Então, o que eu vou fazer? Então, o que a automação já trouxe? A máquina vai ter um sensor que vai medir a qualidade desse óleo. Então, hoje você consegue medir, vai ter os termos técnicos, né? A viscosidade, o quanto ela está de condutividade elétrica, sensores que vão medir e vão dizer para você a hora de trocar o óleo. Então, a manutenção ela já consegue subir de nível. Você não troca mais porque deu as horas, porque está no momento. Você vai fazendo a leitura. Ou, por exemplo, usando uma câmera térmica. Você vai monitorando e vê aonde que a máquina está esquentando. Se ela estiver esquentando muito, é sinal que tem alguma coisa errada. Então, você consegue fazer uma manutenção mais assertiva no que realmente precisa.
Carlos, de uma forma geral, o que a gente está falando aqui no nosso tema, na nossa conversa, é que a automação está em alta e a preparação está em falta. Isso. E quando a gente fala em preparação em falta, vem sempre em mente aquela questão da mão de obra, que já é escassa em muitos setores, mas também assim, a falta de qualificação. Muitas vezes a pessoa ela não consegue se encaixar no mercado de trabalho porque ela esbarra na qualificação. Muitas vezes não tem a motivação, muitas vezes não tem a oportunidade, apesar que hoje em dia são tantas oportunidades, se a pessoa quiser, tem como. Você que atua e está aí na prática, no dia a dia na indústria, você observa isso, que realmente a automação cada vez em alta, porque a gente sabe que a tecnologia hoje é de um jeito, daqui um ano já vai ser diferente, cada vez melhor. Mas essa questão da qualificação, parece que ela não evolui no mesmo ritmo, eu diria assim. Isso, e é muito bem observado, e essa é a realidade. A qualificação, muitas vezes, ela vai ter um porém que está deixando ela de lado. Então a gente fala, hoje em dia tem muitas oportunidades, que nem o ensino à distância. Chegou para ficar, é uma coisa nova, mas não é. Se você for ver, a gente até algumas aulas brinca. Eu assisti muito na faculdade o Telecurso 2000. O professor passava, e é muito antigo. Então você vê que ali já era um ensino à distância, então já existia. Mas às vezes a pessoa não queria assistir, não, eu quero outro tipo, não, eu quero presencial. E ótimo, também vale. Mas o que vai mudar é o quanto a pessoa está aprendendo. Então hoje, se eu tenho um funcionário e ele aprendeu uma coisa nova na internet, aprendeu assistindo um vídeo, aprendeu no YouTube, aprendeu com alguma coisa assim informal, mas ele está me entregando, na indústria vale muito. Claro que para ele conseguir a vaga, para pôr no currículo, é bom que ele tenha um curso, que ele tenha um certificado, tenha algo. Mas hoje, o que eu falo até para os meus alunos? O que o currículo ele te dá? Ele te dá uma entrevista. No máximo uma vaga. Ele não te dá uma promoção, não te dá um aumento de salário. Isso que vai te entregar é resultado. Carlos, você tem essa experiência prática na indústria, você no dia a dia você identifica muito isso vamos dizer assim, da falta das pessoas interessadas e às vezes tem oportunidade e não tem a pessoa, tanto que você entrou nessa área de treinamentos, hoje você também está relacionado à questão do ensino. Isso te motivou, vamos dizer assim, uma coisa acabou te levando a outra? Isso, foi exatamente isso. Eu trabalhando na indústria, trabalho há 10 anos na indústria, gosto muito da indústria, é um agito, às vezes o pessoal fala que na indústria não tem tempo para você ficar triste, que você está o tempo inteiro doido, porque realmente algo ali você precisando entregar, a produção atrasada, e é um agito, mas é algo que a gente gosta, quem se identifica não consegue ficar de fora. E aí o que a gente percebe? Que o pessoal está sempre trabalhando, entregar mais e acaba deixando de lado a qualificação. Então o que me incomodava muito? Aquela famosa frase: tem vaga sobrando e falta mão de obra qualificada. E eu não entendia, eu olhava, como assim? E aí, vivendo na indústria, você vê o que falta. Porque muitas vezes o gerente ele cobra do funcionário um curso. Cara, faz um curso, vai se qualificar. E o cara não sabe para onde ir. Então, o funcionário aí, na indústria a gente se chama todo mundo de peão, eu sou peão da indústria. E o pessoal às vezes quer falar que é o colaborador, mas tudo bem, a gente se entende entre os peão lá e tá tudo certo. Ele não sabe que curso fazer. Então, às vezes ele vai atrás de um curso, está tendo automação na empresa. Ele não sabe o que buscar. E aí ele faz um curso que não tem nada a ver com o que a empresa está esperando. Então o que faltava era fazer essa tradução da real necessidade da empresa para aquilo que o funcionário entende. Então o que eu busquei? Eu busquei entender e conversar com a linha de produção. Então, por exemplo, você coloca lá um curso de metrologia. Às vezes o funcionário não sabe nem o que significa metrologia. É um termo técnico. Você fala para ele, cara, é um curso para aprender a usar paquímetro, é para medir peça. Opa, entendi. Não, então eu quero fazer. Você coloca lá, leitura e interpretação de desenho. Cara, como assim? O que é? Por que leitura? Eu sei ler um desenho. Aí você fala, não, é que a engenharia vai fazer um desenho, vai entregar para você, e você tem que entender o que está escrito, é um idioma novo. Aí o pessoal começa a criar esse interesse. Então, o que eu vi a necessidade é de traduzir a necessidade da indústria para aquilo que o funcionário ia entender. O programa Construção e Decoração já volta. Não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos.
Carlos, e você observa, por exemplo, quando você vai, talvez até dar um direcionamento, vai incentivar alguém que está ali no teu dia a dia no trabalho a fazer esse curso, buscar essa qualificação, você observa que tem uma resistência, por exemplo, os mais velhos, ou que já trabalham há muito tempo na área, ou os mais novos aceitam numa boa? Como é que é isso na prática? A resistência à mudança é algo que a gente tem que quebrar. Muitas vezes ele acontece. Então, igual eu comentei, o funcionário que faz há 20 anos da mesma forma, muitas vezes ele não quer mudar. Então, o que eu digo, quando você dá uma ideia dentro da indústria, você pôs aquela ideia ali, ela nasceu. Você tem que criar ela até ela fazer 18 anos, eu falo brincando, que é até ela viver sozinha. Porque se você larga ela no meio do caminho, vai abandonar e ela vai passar fome e vai morrer, porque ninguém vai alimentar ela. Então, quando você cria uma necessidade na indústria, dá uma ideia nova, você tem que ir ali vender a ideia. Então, por exemplo, você vai colocar uma automação. Agora eu quero uma capacitação da minha equipe, eu quero que ela treine nisso, mas você não vai lá e mostra o porquê fazer aquilo. Você leva o funcionário e mostra, eu quero que você faça esse curso para aprender essa parte, essa questão de automação, igual a gente comentou, a metrologia, questão de desenho técnico, você mostra o porquê. E aí o pessoal começa a entender, mas a resistência é muito grande. Porque o estudar, ele realmente cansa. Então, quando a gente faz um curso à noite, a pessoa trabalhou das 8 às 6 da tarde e das 6 às 10 vai fazer um curso. É cansativo. Então, o que a gente precisa ali de motivação? Eu começo os meus treinamentos falando, por que você está aqui? Aí sempre tem alguns que falam, para aprender mais. Eu estou aqui pelo conhecimento. Mas o que realmente puxa é o dinheiro, é a promoção. Então, mas professor, eu tenho vergonha de falar que eu estou aqui para ser promovido. Mas não é feio, porque o teu objetivo é crescer na indústria. O meio que você está fazendo isso é estudando. Então está muito certo, é o jeito correto. Então às vezes o pessoal fica assim, mas é uma motivação boa. Quer dizer que todo mundo que faz um curso vai ser promovido? Não. Mas dificilmente quem não faz vai ser promovido. Carlos, a gente até conversava antes a questão do ensino superior, né? Aqui na região a gente tem hoje a oportunidade da engenharia mecânica, acho que cidades próximas. Muitas vezes, no passado, assim, a gente via que existia uma competitividade, eu diria assim, maior. Para você passar, ser aprovado no vestibular, realmente você tinha que se dedicar bastante, era uma concorrência muito grande. Hoje a gente observa um efeito ao contrário, as vagas sobrando e muitas vezes os jovens não têm esse interesse. Como isso reflete e como isso pode refletir no futuro, na área de vocês, nessa profissão enquanto engenheiro mecânico? Isso, é algo que a gente até está buscando entender, porque a gente entende que o sistema de ensino está passando por uma transição. Para onde ele está indo, a gente não tem certeza, porque é tudo novo. Então, as mudanças estão acontecendo cada vez mais rápido. Então, para a gente ir do telecurso, que eu falei antes, até chegar hoje numa faculdade à distância que você faz em casa, 100% EAD, foi uma transição muito grande. Então, hoje está se ajustando. Então, o próprio MEC já está mudando a questão de qual curso pode ser EAD, o que não pode, a carga horária. Esse ano, isso foi ajustado. Então, mudou bastante coisa, mas ainda está passando por ajuste. Qual que é o nosso medo? Que a gente até brinca. Como é que eu vou empregar um soldador que nunca soldou na prática? Que aprendeu só por vídeo? Não tem como. Então, hoje eu vejo, por exemplo, isso é uma opinião minha, que o ensino híbrido é muito bom. Porque mesmo quando você fez, que nem eu fiz a graduação, não vamos revelar a idade, né? Mas já faz uns anos aqui de formado, você ia para a aula todo dia. Aí chegava lá às 7h30 da manhã, às vezes com sono, não dormiu direito. Você estava ali ouvindo o professor, mas o quanto você estava absorvendo? A gente até brinca que fazia a faculdade EAD presencial, porque você ia, mas parecia que estava longe, estava à distância naquilo ali. Então eu vejo que o híbrido é algo bom. Você ter aulas práticas, laboratório, vivência, esse contato, mas tem muito conteúdo que pode ser online. Mas aí você põe uma carga grande no aluno. É a questão de ele ir atrás, ele aprender, porque o certificado na parede, que a gente se orgulha, o meu tá na parede, porque é da nossa época colocar lá o certificado na parede, o orgulho da mãe. Ainda é bom, ele tem muito valor, então uma graduação hoje tem muito valor, mas o que vai entregar é aquilo que a pessoa me dá de resultado. Então é bom ter uma faculdade, uma graduação, um curso técnico, mas você tem que ver o que você entrega. Então, eu fiz um curso muito simples, um curso numa instituição desconhecida, mas eu aprendi. Eu fui atrás e eu consegui. Você vai dar resultado. Qual que é o nosso medo hoje? Que é respondendo a tua pergunta. É aquela pessoa que está fazendo um curso, e às vezes é um curso até numa instituição mais renomada, e que não aprendeu nada.
Ele vai conseguir uma vaga, consegue uma entrevista, tá lá trabalhando, mas não me entrega nada. E aí que é um perigo, porque depois que já está lá dentro, para você tirar, demora muito mais. É muito caro você tirar essa mão de obra. Se um erro passar adiante, é muito caro. Se chega num cliente, você está perdendo não só dinheiro, mas a imagem de uma empresa. Então, hoje a gente vê com muito cuidado essa questão do ensino e a gente tenta monitorar o resultado. Então, o que a pessoa traz de formação, ótimo, mas é o resultado que vai me dizer se ela vai ficar ali ou não. Não é somente um diploma, né? Isso. Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Carlos, a gente sabe que o mercado ele é muito competitivo. E também observa que os avanços tecnológicos, eles não param de acontecer. Dia a dia tem novidade, aquilo que hoje, vamos dizer assim, é considerado que está no top de linha, daqui meio ano já não vai mais ser. Então, assim, realmente é muito rápido. Mas a gente não observa isso nessa questão do ensino, da capacitação. Será que um dia vai ser possível a gente equilibrar isso? Ou isso sempre vai ser um desafio? A gente percebe que por que avança tão rápido a indústria? Porque eu preciso entregar, eu preciso atender o meu cliente, eu quero fazer mais rápido, que é movido ali pela questão da venda, o lucro, como que vai funcionar. Então você procura essa automação. Agora, o ensino, a gente sempre acha que o que eu sei já é bom. Então a gente tem dificuldade, por exemplo, em ser criticado. Você tem dificuldade em ouvir um gerente chamar a tua atenção, falar que você tem que fazer um curso, falar, não, mas não tá bom, o que eu sei, o que eu entrego não é suficiente, então você precisa olhar e buscar. Então hoje, quando você tem uma demanda na indústria que está oferecendo muita coisa, muita automação e tudo, é porque o cliente puxou isso. Essa necessidade o meu cliente impõe. Como que você ainda usa máquina velha? Você tem que ter máquina nova. O teu concorrente está à tua frente. Então acaba puxando. No ensino, quem puxa, quem é o cliente do ensino? É o aluno. Então ele não está puxando. Então o ensino acaba ficando um pouco para trás. O cara busca um curso e qualquer curso tá bom. Ele vai fazer um curso só para se inscrever, para mostrar para o chefe que está fazendo. E aí a instituição muitas vezes acha que tá bom. Acha que está entregando um curso, acha que aquilo ali está dando resultado e na verdade não está. Então hoje vai muito do aluno mostrar que tem essa necessidade e a instituição ir se adequando. Mas até hoje a gente vê, como você falou, que o ensino ele vai sempre um passo atrás. Então, as novidades do mercado que puxam o ensino. Então, o cliente já pôs a necessidade, a empresa comprou aquela necessidade, adquiriu uma máquina, uma inovação e depois está sendo capacitado. E deveria ser ao contrário. Eu deveria ter um funcionário capacitado e que ele cobra da indústria. Eu sei operar a máquina nova, quando que vão trocar? Eu já estou à frente. Mas hoje não tem, então ainda fica atrás. É uma lacuna que, vamos dizer assim, é uma missão diária para preencher por parte da indústria, eu diria assim, porque cada um vai por um caminho e a indústria está ali no meio, precisa das duas coisas, né? Tanto da automação, enfim, da tecnologia cada vez evoluindo e também precisa da mão de obra. Então, realmente é uma lacuna a ser pensada, estudada e uma missão, um desafio que tem diariamente. Isso, inclusive muitos cursos que o pessoal faz e que gostam muito, quem é o orientador do curso é o dono da máquina, o fabricante. Então hoje eu tenho uma indústria, por exemplo, e eu adquiro uma máquina. O fabricante ele vai lá na minha empresa, ele faz a instalação, faz o setup, que a gente chama que é o início do trabalho, e ele já vai fazer a capacitação com os meus funcionários. Então é um curso que não tem numa faculdade, não é um curso técnico, é um curso ali aplicado realmente à máquina dele. Isso a gente tem visto cada vez mais. Então também os cursos in company, que são feitos dentro da indústria, também cada vez mais, porque você pega a necessidade da indústria e faz um curso aplicado para aquilo. Então ele resolve quase que 100% daquela necessidade. Você não precisa filtrar qual que é o colaborador que tem uma ou duas atribuições que você precisa. Você traz exatamente o que precisa. Então você consegue deixar mais perto da necessidade da tua indústria. Carlos, o que você diria, por exemplo, para aquela pessoa que gosta, tem alguma afinidade com essa área? A gente até tem oportunidades no ensino
médio, já que encaminha, eu acho que assim, o ensino técnico, ele abre portas também para depois você avaliar se você vai seguir realmente por esse caminho. Que conselho você daria para essa pessoa que tem esse interesse? É um mercado interessante, é um mercado que tem vamos dizer assim, um leque muito amplo para você explorar, depois que você se decidir de fato, né? Eu posso seguir por esse caminho, por outro. É um mercado que vale a pena a pessoa investir, estudar, enfim, se capacitar? Vale muito a pena. O mercado industrial, o mercado das novas tecnologias, ele sempre vai existir. Então ele vai mudando, é uma transformação muito grande, mas sempre vai estar ali. Então hoje, igual você mencionou a questão do curso técnico, a gente tem hoje aqui na nossa cidade, inclusive, tem parcerias onde você tem o curso técnico no ensino médio e no ensino médio público. No ensino estadual, hoje, você tem escolas que têm o curso técnico ali. Então, hoje, o adolescente ele vai terminar o 3º ano e ele já sai com o diploma normal do ensino médio, pode continuar para uma graduação, e já sai com o diploma técnico. Então, ele já tem uma profissão. Então, hoje, por exemplo, um técnico em mecatrônica, em eletromecânica, e ele não tem muita prática. A gente até tem hoje o programa de menor aprendiz, que ele começa uma vivência na indústria, mas não é a prática da mecatrônica, por exemplo. Ele não vai trabalhar nessa área, mas ele já tem a vivência. E isso na indústria vale muito. Então é uma oportunidade que vale muito a pena, porque por mais que ele não aprendeu tudo ali, ele recebeu uma caixa de ferramentas, mas não sabe usar todas, né? Usando o que a gente já comentou, ele já tem aquele contato com o que é a indústria, a questão de comprometimento, a questão até de cumprir horário. Hoje, quando você pega alguém que está terminando o ensino médio e não teve contato nenhum com a indústria, é muito difícil. Ele vai levar um tempo maior para chegar numa vaga e ser promovido dentro de uma vaga. Hoje, quem consegue sair com o curso técnico do ensino médio, vale muito a pena. É um curso mais rápido, então termina com o ensino médio. E mesmo quem aí talvez já terminou o ensino médio faz um tempo, o curso técnico também é interessante por ser mais rápido. Então, hoje, em 2 anos, você termina, tem uma profissão nova, mas ele não garante um emprego, uma vaga ou uma promoção. Mas você já tem algo a mais. Então, se com esse certificado você também consegue entregar algo, aí sim você está mais perto de melhorar a sua carreira. Ei, não saia daí! Construção e Decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. Carlos, e quem, por exemplo, escolher essa opção de cursar, né, um ensino técnico em eletromecânica e mecatrônica, que são os cursos que a gente tem disponível aqui em Marechal via rede pública municipal. Estadual. Então, assim, o aluno vai estudar, vai fazer o ensino regular e vai poder fazer esse outro curso. Mas muitas vezes fala assim, a mecatrônica, a pessoa fica pensando, mas o que é isso? Para a gente entender um pouquinho, quem sabe aqui, a partir da nossa entrevista, a gente incentiva, né? Claro. Estimula alguém que está aí nessa transição de escolher o que vai, se vai para o ensino técnico, qual ensino técnico, o que alguém que vai cursar mecatrônica aprende e para que ramo depois ele pode se direcionar, eu diria assim, e também da eletromecânica. A eletromecânica, a gente pode dizer que ela vem um pouco antes. Ela é a junção da elétrica com a mecânica e o nome é eletromecânica. E ela vai pegar bastante a parte de... na parte elétrica ali, as ligações elétricas, o motor elétrico. Hoje todas as máquinas têm essa questão elétrica. E aí fica até na parte... Não que a gente tenha uma rixa, né? Mas é que a engenharia mecânica é muito mais legal que a elétrica, né? A gente brinca entre nós. Mas a gente reconhece que a elétrica também é até mais difícil, o curso. Mas a gente diz que a nossa parte é mais legal porque a gente enxerga, né? A máquina tá ali, as engrenagens e por aí vai. A elétrica tem que imaginar muita coisa. Você aprende bastante nessa parte elétrica e na parte mecânica você vai ter um contato com processos de fabricação, usinagem, solda, junta essas duas coisas. A mecatrônica, ela pega a mesma base, mas ela adiciona a eletrônica. Qual que é a diferença da elétrica para eletrônica? Você vai ter uma parte de programação. Então você começa a ter uma automação, que é as coisas não funcionando só da maneira elétrica, mas funcionando sozinhas. Então a diferença entre a eletromecânica para a mecatrônica é essa questão de programação. Então hoje a gente tem máquinas que não funcionam só, você está ali, ela funciona sozinha, está trabalhando. Ela já está hoje funcionando de forma autônoma. Então você já tem máquinas que estão trabalhando não só com o que você programou e aperta um botão. Ela já identifica o que está fazendo, ela já vai conseguir ver qual que é o produto, ela já vai saber qual que é a embalagem, o processo. Então a mecatrônica tem uma questão um pouco mais também de programação.
E a gente tem também o técnico em alimentos, mas que daí não entra muito na nossa parte de engenharia, da mecânica e da elétrica, mas também é uma oportunidade que o pessoal tem. Carlos, a gente fala muito, escuta, né, muito, lê também sobre as profissões, que muitas das profissões que nós temos hoje, num futuro muito próximo, vão deixar de existir. Como é que você enxerga a engenharia mecânica no futuro? Ela se mantém, ela sobrevive, ela vai tomar outros rumos? Qual que é a tua visão sobre isso? Eu acredito que ela vai se manter, tomara que se mantenha, né? Vamos manter. Mas indo no começo que a gente estava falando, hoje a faculdade de engenharia mecânica, a gente observa que está tendo pouca gente, pouca procura, então você fecha uma turma com mais dificuldade, antes era uma procura muito grande, então você vê que está já baixando nessa parte. E por quê? Porque hoje você olha para o mercado e a pessoa ela quer começar a trabalhar logo. Então vai deixando os cursos mais longos um pouco de lado. Mas a engenharia mecânica ela está presente e está há muito tempo, é uma engenharia muito antiga. Então as coisas vão mudando, mas a engenharia mecânica continua. Porque por mais que a máquina funcione sozinha, por mais que ela seja programada para isso, ela vai ter uma manutenção, vai ter uma parada, mas cada vez mais o próprio engenheiro ele tem que ir também se adaptando. Então hoje o engenheiro que não está ligado na inteligência artificial, que não está hoje na parte de programação, ele também vai ficando para trás. Então ele precisa acompanhar. Eu acredito que vai se manter a engenharia mecânica, mas ela vai mudando. Ela está cada vez com coisas mais novas, com uma tecnologia maior e tem que estar por dentro. Então o que você aprende hoje, o que você aprende talvez no começo da faculdade, 5 anos depois, talvez não vai mais ser aplicado na indústria. Então é algo que tem que estar muito atento, tem que estar por dentro das tecnologias e hoje a gente tem um acesso muito facilitado às novidades, mas é importante também saber filtrar o que vai se aplicar no teu dia a dia e o que não vai. Senão você vai acabar aprendendo algo que não é para a tua realidade. Carlos, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você falou que já está aí na área da indústria, enquanto engenheiro mecânico há mais de 10 anos, cerca de 10 anos. Isso. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua trajetória para a gente entender assim, um pouquinho na prática, aquela coisa, você se formou, está com o diploma na mão, e aí você vai imaginando uma coisa, mas na realidade muitas vezes é diferente, e o quanto isso, essas questões práticas do dia a dia, elas vão te moldando, enfim, vão dando um norte para a tua profissão e para a engenharia como um todo, né, na presença na sua vida. Eu gostaria que você falasse um pouquinho como foi isso, como é que é essa evolução, o que foi bem importante nessa tua caminhada, porque a gente sabe, muitas vezes a gente ouvindo uma pessoa, poxa, olha, né, a gente está numa caminhada semelhante e tudo mais, às vezes para um vai ser um fator relevante que pode fazer a diferença na profissão, no seu trabalho, no dia a dia, e para outro pode ser outra coisa, mas muitas vezes você, ouvindo outra pessoa falar, aquilo te chama atenção e pode somar também para a sua experiência no dia a dia. Claro, e tomara que tenham mais engenheiros aí, né? A gente tá, não vou dizer que tem poucos, que tem alguns aí na concorrência, né? A gente vê que tem, mas quanto mais engenheiro mecânico, é bom para a gente ir até trocando informações e ver o pessoal formando, ver o pessoal indo atrás nessa questão. A minha trajetória, então, eu estudei lá em Foz do Iguaçu, na UniOeste, e já comecei o estágio ali na Itaipu, conversando, falando, tu já percebe que a coisa não é bem assim, que tu pensa, eu sou engenheiro, agora estou aqui para o meu estágio de engenharia, eu quero fazer a parte de engenharia. Aí tu já pega e alguém te coloca no teu canto. Então, uma frase até que eu digo que a humildade, ela não tira a tua autoridade. Então, para quem está começando na área ou pensa em ir na área, vai devagar. Vê lá o cara que está 20 anos trabalhando, que já conhece o processo, seja amigo dele, não queira ser inimigo. E quando você chega como engenheiro recém-formado ou até no estágio, as pessoas já vão te olhar um pouco torto, que vão achar que você é metido. E qualquer coisa que você fizer corrigindo a pessoa, colocando, ela vai olhar para você e falar, não, isso aí não vai se criar dentro da indústria. Então é muito importante ir devagar. Tem muito engenheiro que quer mudar tudo, quer falar, não, mas eu calculei, é diferente. E aí tu começa a ver, isso eu demorei para ver, que quem determina as coisas muitas vezes não é engenharia. Então um exemplo que a gente fala, né? Quem fabrica carro. Aí fala, o cara comprou o carro e rebaixou o carro. Aí que fala, o engenheiro estudou 5 anos para projetar aquilo ali, o cara foi lá e rebaixou. Quem determina a altura do carro não é o engenheiro, é o comercial. Porque o que importa é o que vende. Então ele vai passar para o engenheiro, a gente precisa de um carro dessa altura para andar nas estradas do Brasil. E aí a gente faz dessa maneira. Tanto que é algo que é uma brincadeira que a gente faz, mas você vai olhar que um carro esportivo, um carro, uma Ferrari, uma McLaren, eles estão muito mais baixos.
Por quê? Porque é a questão da esportividade. Então, Sim. claro, dependendo do jeito que o cara faz isso, vai contra a engenharia, né? Mas, Sim. por vezes, de uma maneira certa, pode até melhorar nisso. Mas a gente fala, então, para você ir com essa humildade. Não ir achando que a engenharia vai dominar tudo dentro da indústria e você chegou de um jeito novo e vai revolucionar. Então, se você viu algo que está sendo feito errado, você vai primeiro, conversa, olha, aprende com quem está fazendo e tem uma maneira de você corrigir aquilo ali. E aí você começa a se criar dentro da indústria. E tenha calma. O primeiro ano é muitas vezes para você apanhar, no sentido figurado. Você ir ali sugerir algo e ninguém gostar. Fazer de novo e ninguém gostar. Chegar no final, não comprar a tua ideia. E vai aprendendo. Então, hoje, uma coisa que eu falo muito, que você tem a sua capacidade de inteligência, que é o que você aprendeu, e tem a sua capacidade emocional, que é o quanto você sabe de ouvir uma resposta negativa e continuar ali. O pessoal fala muito da resiliência, de você continuar. Na indústria você não pode usar muito esses termos que o pessoal já fala que é frescura. Sim. Mas de você conseguir estar ali, ouvir um não do teu chefe, passar um dia inteiro dimensionando algo, faz um projeto e a resposta é negativa. E tem também a questão de adaptabilidade. Então você se adaptar à realidade da indústria. Então se você for devagar, for aprendendo, o pessoal, não vou dizer que vão gostar de você, mas já vão tirar um pouco aquele preconceito que o engenheiro veio para corrigir a gente, veio para trocar tudo e você tem que ir para somar. Então respeite, se a empresa está fazendo algo há muito tempo e você acha que está errado, respeita o tempo que está sendo feito. E olha para aquilo ali, aprende com aquilo ali e depois você vai corrigindo. Então eu gosto muito, por exemplo, da área de materiais. Então uma coisa que a gente aprende é a diferença do ferro e do aço. Não é uma coisa usual, não é uma coisa do dia a dia. Mas a gente fala, o ferro é da engenharia civil, o aço é da mecânica. E não é. O ferro, ele é o que sai lá, o minério, que sai lá na Vale do Rio Doce, está minerando ferro. O resto, tudo é aço. Tanto numa casa, num carro, tudo é aço. Mas você não vai chegar no teu primeiro dia na fábrica e corrigir o cara que está trabalhando na usinagem. Ele fala, essa peça aqui é de ferro? Ele, não, essa peça é de aço. Você não vai chegar dessa maneira. Muitas vezes tu vai chamar de ferro, sabendo que está errado, porque tu quer que o cara entenda. Você está conversando com ele. Então, quando a gente usa um material, por exemplo, uma borracha, muitas vezes não é uma borracha, tem um nome técnico, mas eu chamo de borracha, porque eu quero que o cara entenda. Então é importante ter essa noção que você está trabalhando num ambiente que não é mais o acadêmico. Então tem os livros, tem tudo isso que eu chamo do mundo ideal. Mas o trabalho, a indústria, é o mundo real. E ali a coisa é diferente. Então entender como isso funciona vai estar ligado no teu sucesso dentro da indústria. Construção e decoração volta em 20 segundos. Carlos, falando um pouquinho da associação, até porque esse programa existe, né, devido à parceria com a Associação Regional dos Engenheiros e Arquitetos. Como essa integração, vamos dizer assim, das diferentes profissões, vocês que são minoria, engenheiro mecânico, como é que ela faz a diferença no teu profissional e no teu pessoal? A gente sabe que é uma entidade que tem uma grande representatividade, e, enfim, são tantos profissionais, como ela faz a diferença no teu dia a dia ou na tua profissão? Se tiver alguma, vamos dizer assim, algum exemplo que você queira citar em relação a isso? A Associação dos Engenheiros ela é muito boa, ela é muito forte aqui. A nossa associação ela é referência dentro do estado. Então, muitas vezes até o pessoal, eu já fui inclusive em encontros do CREA, falar sobre a nossa associação, sobre esse associativismo, que é o termo que eles usam. Porque o que fortalece uma associação são os profissionais. Então, quanto mais gente, melhor vai ser a associação. E na engenharia mecânica, o que é o mais interessante? Que hoje cada um segue para um rumo. Então eu comentei antes até do Luiz, que estava aqui, ele trabalha numa área e eu trabalho em outra. Então, igual você também pontuou com as arquitetas, né, que elas não são concorrentes, uma vai agregando no trabalho da outra, na engenharia mecânica também. Claro, tem alguns que vão trabalhar parecido? Vão. Não quer dizer que um não pode tirar o emprego do outro, até pode, mas é a menor parte dos casos. A maior parte vai ser o quê? O Luiz trabalha lá na Horizonte Amidos. Ele, Carlos, eu tô com uma necessidade aqui de um treinamento, uma parte de gestão, tu consegue me ajudar? Consigo. Ou também, eu tenho, né, a parte da engenharia de segurança. Aqui o pessoal não tá usando o EPI, tu consegue me ajudar? Então tu indica alguma coisa. Tem profissionais também lá na engenharia mecânica que trabalham com a parte de
de dimensionamento, de projetos, e eu não trabalho. Então eu posso indicar um cliente, indicar um serviço, da mesma maneira como eu já fui indicado para treinamento, para questão de processamento, a parte de protocolo, a parte de uma liberação, homologação de uma peça, um controle de qualidade. Então a engenharia mecânica ela tem muitas áreas. Então ter esse contato, você cria o networking, que a gente chama, que é muito válido. Então lá dentro você tem as pessoas da mesma área buscando o mesmo objetivo. Então vale muito a pena. Inclusive quando eu vejo que tem algum engenheiro mecânico que não é da associação, eu arrasto ele a todo custo para lá. Porque a associação é muito boa, as reuniões são muito boas e esse contato vale muito. Mas então quer dizer que você está na associação para ter lucro? Não, é uma consequência. A parte boa é a conversa, a interação, a troca de experiências. Então, um engenheiro fala do seu serviço, um fala do outro, ou às vezes até mesmo falando de um outro assunto. Mas são pessoas da mesma área. Então, tem um valor muito grande. A associação hoje ela é muito bem vista e vale muito a pena fazer parte. Inclusive, se tiver algum engenheiro mecânico aí que não faz parte, nos procure. Vale muito a pena. Então, se não quiser, eu não gosto de conversar e tudo, você vai ter lá um fomento da parte do CREA, então um contato maior com a parte do CREA, até alguns engenheiros não gostam do CREA, a questão de taxa, o que faz, dá para entender isso também. O CREA hoje ele é essencial para a engenharia, você precisa ter ele funcionando até na questão do que você vai ter de remuneração, como você vai trabalhar, uma coisa está ligada com a outra. Isso é para um outro podcast, mas também é interessante e muita gente tem dúvida. Pergunta qual a função do CREA, o que o CREA faz. Então a Associação dos Engenheiros ela é a base para o CREA. Por quê? Porque os associados eles escolhem os conselheiros que vão representar a engenharia lá em Curitiba. Então, como se fosse ali o parlamento e o primeiro-ministro, né? Nesse sentido. Então, hoje, no caso, eu, por exemplo, sou conselheiro suplente da engenharia mecânica. Então, a gente se reúne lá em Curitiba, tem o presidente do CREA e ali são tomadas as decisões da engenharia no Paraná e depois da engenharia no Brasil. Então, isso começa aqui na nossa associação. Então, a gente comentou do ensino EAD. Tem que proibir a engenharia à distância, tem que ter uma prova depois de formado. Isso surge lá do CREA, que surge dentro da associação. Então, uma coisa vai alimentar a outra. Então, fazer parte da Associação dos Engenheiros vai ter uma consequência lá numa definição do CREA, por exemplo. Então, são muitos benefícios, é algo que tem que fazer parte. Eu acho que tem muito valor para a engenharia hoje estar na associação. E olha como a engenharia mecânica é importante, ela tem as suas atribuições e um papel significativo para a sociedade como um todo. Então, é muito bom a gente ter a profissional da área aqui para falar um pouquinho, refletir sobre o futuro, sobre os desafios, as demandas dessa área tão importante. E muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, então, a oportunidade pela associação estar divulgando isso. Por mim, como profissional, também é muito bom estar aqui. E pela engenharia mecânica. A engenharia te agradece para a gente poder abrir, porque muitas vezes o pessoal realmente confunde. Fala que o engenheiro é um engenheiro civil, quando se fala que é mecânico, pergunta se trabalha com carro, chama a gente de graxeiro e por aí vai. A gente acha bom, considera até um elogio, mas é sempre muito legal poder trazer essas informações, que é o que a engenharia mecânica nos traz no dia a dia. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração. Um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.